Ciência e Consciência, esta noite com Claudete Colangelo, residente inclusive lá na Aracê. No campus da Aracê. No Espírito Santo. Espírito Santo. Pesquisadora, docente, administradora de empresa, professora universitária, Sim. Belo currículo, vai aqui conversar conosco sobre autopesquisa, reeducação da consciência. O que é isso? O que é isso? É a minha pergunta. Claudete. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, Tom. Obrigada pela oportunidade, obrigada por a gente poder ter mais uma chance de estar falando sobre conscienciologia. O que é autopesquisa, né? A gente trabalha muito hoje, ouve-se muito autoconhecimento, por exemplo. Hoje as livrarias estão cheias de livros que se fala de autoconhecimento. E se a coisa fosse tão mágica assim, as pessoas mudariam com facilidade. Agora, a gente está falando de autopesquisa, que é trabalhar com você mesmo, estudar você mesmo. Bom, a autopesquisa, pelo que eu sei, é um mega princípio pedagógico. A pessoa se conhecer, ela vai estar abrindo um campo de pesquisa prioritário na vida dessa pessoa. Então, um aspecto prático eu vejo na autopesquisa. Como é que você encara esse aspecto? Mas é exatamente isso, como é que eu olho para mim mesmo, como é que eu começo a observar os fatos, como é que eles acontecem no meu cotidiano, eu tenho condição de me perceber interagindo com os ambientes que eu frequento, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, com os meus amigos. Agora sim, os fatos acontecem, Tom. Agora, qual é a dificuldade? É eu olhar para eles de uma forma consciente, lúcida, ter discernimento e entender o quanto eles são recorrentes na minha vida. E como é que eu faço para mudá-los. Que interessante isso. Você falou em interação com os ambientes. Sim. Nós estamos interagindo com esse ambiente aqui? Perfeitamente. Nós estamos interagindo, eu estou trocando com você, eu estou vivendo uma experiência com você. Aqui e agora. Aqui e agora. Isso. E essa é a tônica. Como é que eu vivo aqui e agora? Porque qual é o hábito que nós temos pluriexistencial ou histórico, ou convencional? As pessoas vivem muito no passado, né? Ou vivem muito no futuro. A dificuldade da pessoa é se centrar no aqui e agora, no presente. A autopesquisa ela é feita em cima disso. Como é que eu me conheço? Será que eu realmente me conheço? Será que eu sei como eu atuo? Será que eu sei como eu atuo quando estou interagindo com você? Ou quando eu estou nesse ambiente aqui? Será que eu sei como eu atuo na minha família? Porque existe uma diferença que é fundamental. Qual a ideia que eu tenho de mim, de como eu acho que as pessoas têm de mim e de fato o que acontece. E por onde que eu começo? Aí você fala assim, mas Claudete, que coisa complicada. Mas por onde que eu começo a autopesquisa? O que é isso? Então assim, Tom, a autopesquisa começa com um simples movimento. Eu realmente, primeiro uma decisão, uma escolha. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero mudar aquilo que eu já conheço que eu não tenho legal. Aquilo que eu sei que não funciona. É esse aspecto que você está colocando. Eu quero aqui pegar esse gancho para você, meu amigo do Ciência e Consciência. Quero colocar todo esse questionamento que a minha convidada está fazendo para você. E esse, eu quero me conhecer, esse questionamento interessante, necessita coragem. Nesse momento, posso recomendar até o livro, se você me permite, Claudete, O Coragem para Evoluir, do nosso amigo Luciano Vidini. Sem dúvida. Livro muito bom. E para se conhecer, aí vou passar de novo para você essa questão. A coragem é necessária ou não? Como é que você enfrenta essa situação? Sem dúvida. Coragem no primeiro movimento, porque assim, vamos ver como é que nós colocamos em prática essa coisa de se autoconhecer, o processo de estar se autoconhecendo, se autopesquisando. Eu começo assim, listando os meus trafores. E vou te perguntar uma coisa, Tom. Se eu te perguntar, quais são os teus trafores? Você consegue dizer rápido? Bom, rápido eu não sei. Eu diria a coragem
para estar aqui, por exemplo. Mas muito rápido, não sei dizer, não sei listar. Pois é, porque assim, vamos listar o que eu tenho, o que eu conheço que me qualifica, quais são os meus trafores, que são os meus traços fortes. Esse questionamento é importante. Eu poderia até passar para você que está me assistindo, horas de estudo você tem, intelectualidade, necessário para a evolução. Coragem, que a gente colocou. Qual mais? Assim, dá uma dica. Muitos outros, naquilo que você acha que você é bom. Ou seja, que atributo que você já conquistou. O que compõe a sua personalidade que você considera que é algo forte em você, que é positivo, que é alavancador. Força presencial. Força presencial. Aquilo que você consegue fazer e tem domínio, tem sustentabilidade para fazer. Aí, assim, essa é a parte legal. Agora nós vamos para os traços fracos. O que são os traços fracos? São os traços pardos nossos. Né? Aquilo que é imaturo ainda na consciência, aquilo que ela não conseguiu desenvolver, as dificuldades que ela tem, em todos os processos aonde ela se manifesta, principalmente na intrafisicalidade, dentro dos ambientes que ela vive. Quais são as minhas dificuldades? Esse eu tenho uma porção para listar. Todos nós. E você quer saber de uma coisa interessante? Então, a maioria das pessoas tem maior facilidade, porque a gente já fez pesquisa em cima disso, de estar listando o que ela tem de mais difícil, de imaturo. Que coisa, né? É impressionante. Foi por isso que eu brinquei com você. Você consegue dizer um traço forte seu? Porque as pessoas têm um processo de baixa autoestima muito grande. Então, quando você fala assim, mas como é que você é? Ah, eu sou irritadiça. Ah, eu sou agressiva. Ah, eu tenho dificuldade com isso. Enfim, elas têm muita dificuldade de estar olhando os traços fortes dela. E isso é tão interessante, porque a gente tem uma tendência... eu acho que até tem uma razão lógica para isso, porque a gente tem uma tendência a valorizar o que não dá certo e achar que o que dá certo não foi mais que obrigação. Então, assim, isso é muito interessante. E eu acho que isso, de alguma forma, retroalimenta o processo individual de cada um. Então, as pessoas têm mais facilidade em falar dos seus traços fardos, dos seus trafares, do que falar dos seus trafores. E a gente não pode esquecer que dentro do processo da autopesquisa, os traços fortes é que alavancam os traços fracos. Eu preciso efetivamente ter coragem, como você disse, para poder me olhar. Então, a coragem é um traço forte para me olhar e aceitar, por exemplo, que eu tenho um processo de irritabilidade. É o autoenfrentamento. Isso. O autoenfrentamento vejo como questão básica, fundamental para o autoconhecimento posterior. Isso. Senão não vai ter. Se a pessoa não se enfrenta, como é que ela vai se conhecer? Exatamente. Aonde é que eu junto a autopesquisa com a reeducação? Opa. O que é reeducar? É aprender outra vez. É o processo de um novo aprendizado. Eu conheço um determinado traço da minha personalidade, uma forma como eu interajo, um modus operandi que está no automático. E aí, como é que eu reeduco isso? Como é que eu mudo uma postura minha? Porque as minhas posturas, na maioria das vezes, elas estão no automático. É a hora que eu preciso parar e listar todos os meus traços, os fortes e os traços fardos meus. E ali muitas vezes vão aparecer os trafais, como nós chamamos, que são os traços faltantes. Olha, eu ainda preciso aprender sobre isso, eu ainda preciso desenvolver isso. Agora, para eu poder me reeducar consciencialmente, eu preciso olhar de frente tudo aquilo que eu preciso mexer em mim, em todos esses traços que eu tenho. E a forma mais interessante e mais corajosa, voltando ainda à coragem, além de eu fazer a minha lista, eu pedi para a minha família fazer uma lista
sobre o que eles acham de mim, o que eu tenho de que me qualifica e aquilo que eles discordam. Né? Como é que eles acham que eu atuo? Quem sou eu? Mas aí eu sou obrigado a te perguntar e te colocar a questão da maturidade para fazer isso. Perfeito. Porque não adianta receber uma informação e gerar entropia, ir lá brigar com a pessoa, porque a pessoa colocou uma informação que não agradou ao pesquisador. Exatamente. E maturidade. Então, que já é um passo muito que caminha junto com a coragem, né? Agora, eu quero realmente evoluir, eu quero me reeducar. Você não pode esquecer que todo o processo de maturidade, Tom, ele caminha junto com autoconquistas. Interessante, sem dúvida, porque assim, vamos pegar uma criança, ela vai do ginásio, ela vai passando de ano a ano, conquistando as suas notas, estudando, e assim vai, e todo o processo dentro da SOCIM, ou seja, da nossa sociedade, funciona dessa forma, a gente vai conquistando, e conquistar autoconhecimento passa por isso, por você reeducar, se reeducar, ter maturidade para estar olhando o que vem de novo. Será que realmente eu sou assim? Eu atuo dessa forma? Então, aí eu te coloco a seguinte palavra, a reciclagem intraconsciencial. Nós vamos chegar na recim fazendo tudo isso? Perfeitamente. Então, olha só. Primeiro eu tenho que olhar aquilo que eu quero trocar. Ninguém muda se não souber o que tem que trocar. Concorda? Qual é a postura que eu tenho que mudar? Qual é a postura hoje que não está mais de acordo com o meu nível de maturidade? Né? Olha que pergunta interessante para a gente se fazer. Para você, meu amigo, para mim, para todos nós. É um questionamento que vai ficar, e ouso a dizer que a resposta está aí com você. Eu vou dar a minha resposta e você, meu amigo do Ciência e Consciência, telespectador do Ciência e Consciência, vai ter que responder essa questão. E no próximo bloco, o tempo está voando, está passando, mais Ciência e Consciência. A CIPEC oferece o curso de Cidadania Multidimensional, respostas sobre como fazer assistência em alto nível usando conceitos da Conscienciologia e Projeciologia. Informações no local: Avenida Sebastião Mendes Silva, 532, Anhangabaú. Telefone 4521-8541. Mais informações pelo site www.acipec.com.br. Casa de cinema. Você pode ter uma. Persianas e cortinas sob medida. Tapetes, pisos laminados, revestimentos de escadas. Tudo para a sua casa. Tapetes Tabacou, R$ 28,00 o metro quadrado. Decorações Rally. Em Jundiaí, Rua da Várzea, em 9 de julho. Um presente para o lar. Para compartilhar com os amigos. Para facilitar a vida. Ou até mesmo para a vida toda. Seja qual for o presente, a Ana Lu tem sempre boas sugestões e os menores preços. Faça a sua lista de casamento na Ana Lu Presentes e descubra uma casa inteira de muitas novidades. Não esqueça, lista de casamento Ana Lu Presentes, Rua do Rosário, Paineiras e Maxi Shopping. Volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com uma entrevista muito interessante, estou gostando bastante, sou sincero quando falo isso, com Claudete Colangelo, assim que pronuncia, né? Residente lá na Aracê, no campus da Aracê, pesquisadora, docente, administradora de empresa, professora, currículo extenso, faz de tudo. Isso. O que aparecer, você está resolvendo. Sim, sem dúvida. Na área de educação, hoje a gente também na Aracê está desenvolvendo uma área voltada ao que a gente chama de uma experiência intrafísica de empresas. Nós hoje estamos com no nono balão de ensaio e
estamos aí trabalhando para ver se a gente consegue levar, aplicar toda a teoria da Conscienciologia dentro do universo empresarial. Então você sabe, eu vou até te falar, Claudete, eu gosto muito da Aracê, pelo que eu vejo, escuto, pesquiso, o aspecto prático. Vocês levam a sério essa questão prática de colocar a mão na massa, não ficar na teoria. Isso é muito bacana. Receba, por favor, meus parabéns sinceros, meu elogio sincero a essa questão, que serve de exemplo para mim, para você, para todos nós. A gente põe em prática o que a gente realmente acredita, o que a gente pensa ser o correto, o que a gente sente que é o correto. A gente está realmente colocando isso na nossa vida, porque se não está, se não estiver, perdendo tempo. Se não estivermos fazendo isso, estamos perdendo tempo. Mas ficou uma questão, eu não esqueci. Isso, eu sei que você não esqueceu, ainda vamos voltar. E aí, qual é a linha de trabalho da Aracê? Só para completar o que você está dizendo. Por favor. É Conscienciologia aplicada. Então, assim, é da prática para a teoria. Como que nós estamos vivenciando o nosso cotidiano e aí adequando todo o processo teórico em cima, quer dizer, contextualizando dentro da teoria. Interessante. Então, todos os cursos da Aracê são montados desta forma. A gente começa a trabalhar em cima e aí vai contextualizando com a teoria. Que legal, é da prática para a teoria. Da prática para a teoria. Curioso, é interessante, está aí, para quem quiser copiar, não sei bem se é a palavra, mas quem quiser fazer da mesma maneira. Mas é experimentar, Tom, é a coisa da autopesquisa. Tem que partir de mim para o outro. Eu tenho que trazer para mim. Falando em reciclagem, que foi a nossa pergunta que ficou no ar. Ficou lá no... Pois é, qual é a tendência da gente? É projetar no outro ou se vitimizar. Acontece qualquer situação para a gente. O que nós fazemos normalmente? Eu explodi, vamos usar alguns exemplos. Eu explodi porque o camarada me fechou na rua. Eu briguei com meu filho porque meu filho fez isso. Eu briguei com a minha mulher porque a minha mulher fez aquilo. No meu trabalho, o meu chefe. A gente sempre justifica no outro. O outro é responsável por tudo aquilo que não dá certo comigo. O outro é responsável por ter me acontecido tudo isso. Ou senão eu assumo uma outra atitude, que é a atitude da vitimização. Eu sou a coitadinha, tudo acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo, eu não encontro o trabalho que eu preciso, o meu marido não é legal, não é aquilo que eu queria, meus filhos me dão trabalho. Então, assim, eu fico o tempo todo convivendo com a projeção e convivendo com o processo da vitimização. Mas que coisa isso aí, isso é impressionante. São os mecanismos de defesa do ego. Perfeito. Toda essa situação aí. Você sabe, tem N mecanismos. Sim. Mas o da projeção e o da vitimização são os mais constantes, o que tem um ibope bem alto na população metafísica. Mas por que isso? A gente está escondendo o que de quem? Essa é a questão. Né? Vejo até como estagnador do processo evolutivo da pessoa, ou não. O que você acha? Tom, evoluir todos nós vamos. O que a gente faz hoje é otimizar isso, é caminhar mais depressa. Então, assim, como é que eu posso otimizar minha evolução através do meu processo de reeducação? Como é que eu tenho coragem efetivamente para descobrir quem sou eu? Porque isso é uma tônica hoje no planeta. É você tentar descobrir quem é você. Hoje existe essa pergunta. Existe uma inquietação no planeta. E aí eu acho que é o momento que a consciência está nessa evolução, tentando descobrir quem é ela mesma, né? E a hora que eu começo a olhar para mim e ver como eu ajo e reajo diante de todo o processo intrafísico, em todos os ambientes que eu estou, e começo a listar os meus trafares, e começo a perceber como eu atuo, aí eu vou começar a entender que eu preciso mudar. Para mudar, é aí que entra as reciclagens, aquilo que a gente chama de recim. Eu consigo efetivamente mudar uma forma de estar interagindo com os outros?
E é tão comum, e é tão fácil a gente perceber, e a gente tem muita dificuldade de olhar para isso. Você sabe assim, aquela queixa que as pessoas sempre fazem de você? Olha, você sempre age desse jeito. Se você pegar assim o pai, por exemplo, pega um rapaz, pai de família, os filhos vão ter uma tônica de queixa que é comum. A mulher vai ter outra. Por isso é perguntar, é ter coragem de olhar para aquilo, estar aberto à heterocrítica, porque é muito simples você perguntar e depois se defender. Né? Você faz a pergunta para a pessoa diz assim para você: não, olha, a forma como você faz isso eu não gosto como você responde desse jeito, você é arrogante. Como? Eu? Arrogante? Eu nunca percebi. Não, você é arrogante. Aí você tenta justificar, né, aquilo. Não, eu sou arrogante porque o outro foi grosseiro comigo. Aí eu sou arrogante por isso, porque as pessoas me interrompem na hora que eu tô ocupado. Eu sou arrogante. Então, assim, você tem que ter discernimento. Você tem que querer mudar, Tom. No fundo é isso. Ninguém muda por conversa dos outros. Você muda porque você quer mudar. Você precisa mudar. É como se num determinado momento da sua vida você ficasse encantoado, a pressão vem toda contra você, e aí você vai ter que mudar. E isso faz parte das autoconquistas que passam pelos altos enfrentamentos. Eu comigo mesmo. E parar de projetar no outro aquilo que não é real, aquilo que é seu. Porque só te incomoda aquilo que dá link com você. Porque quando não dá link, você não percebe. Aquela crítica que atinge alguma coisa. Que te pega naquele ponto, que aquilo te incomoda. O mínimo incômodo você tem que estar se questionando. Por que é que eu estou incomodado com isso? O que é que eu tenho que fazer com isso? E esse fenômeno, esse mecanismo de defesa que você colocou, que é o da racionalização, então eu fico dando desculpas racionais para aquele traço, eu gostaria de colocar para esse pessoal inteligente que está vindo aí, você jovem, estão chegando jovens inteligentes, pessoas adultos inteligentes também. Cuidado, porque às vezes a pessoa usa a inteligência para a racionalização, para defender o ego. Exato. Então essas pessoas tem que fazer o bom uso da inteligência, que é justamente esse autodescobrimento, essa autopesquisa que você está colocando. É a autopesquisa na prática. Né? E aí é reeducar para qualificar a forma como eu ajo e interajo com o meu universo. Que interessante. Aí é o na prática, na prática que faz diferença. Exatamente. Como é que eu, em me conhecendo, eu consigo reeducar esses mecanismos que atuam no meu automático, que me fazem ser da forma como eu sou. E aí entra o processo tanto do autoenfrentamento, que no fundo acaba se tornando a sua reciclagem, assim como é a tua autoconquista. Gente, esse livro de prateleira mudasse alguém, a gente... Bastaria comprar o livro. Exatamente. A gente tem que colocar em prática. Eu estou dizendo nesse sentido, o livro... Você aprende com o livro sem dúvida nenhuma. Quando é que ele cria algum movimento em você? Quando você começa a aplicar aquilo que você é. Se aquilo não te servir para embasar, para você acrescentar mais alguma coisa no que você já conhece, não adianta de nada. Nenhum conhecimento tem importância se você não souber utilizar. Enquanto você não souber utilizar o conhecimento que você tem, do que ele serve? Tá aí. É a pergunta que fica. E é uma pergunta muito interessante. Agora, gostaria de pensar aqui, você falou no automático, estar no automático. É a robotização. Quer dizer, o que é isso, hein? A sociedade robotiza as pessoas? Como é que você enfrenta essa questão da robotização existencial? Exatamente.
todos esses mecanismos que eu acabei de falar para você, eles são pluriexistenciais. E isso faz parte do paradigma consciencial da Conscienciologia, onde nós, como consciências, além de nós somos seres multidimensionais, pluriexistenciais, né? E nos manifestamos com vários veículos através do processo energético. Mas olha só, como é que esses mecanismos atuam? Né? Eles, assim, o mecanismo de defesa em si, como é que acontece isso com a pessoa? Como é que nós criamos o mecanismo de defesa? Nós criamos por uma necessidade, num determinado momento que é real. Né? Ninguém cria mecanismo de defesa se não se sentir ameaçado, concorda? Eu preciso dele. Então, em algum momento da nossa vida pluriexistencial, a gente gerou um mecanismo para nos defender de uma coisa real. Só que no momento em que a gente não precisava mais daquilo, a gente esqueceu de descartar. Por quê? Porque como você acabou retroalimentando aquele processo de estar usando e sabendo que aquilo funciona, né? Aquilo foi ficando enraizado, criou sinapses, caminhos neuroniais que se disparam automaticamente. Formatou, exatamente. Como nós temos um processo de holomemória, cada vez que a gente ressoma, ou seja, renascemos, a gente vem com isso mais ou menos que formatado, né? Faz parte da consciência, está guardado na consciência. E daí a gente começar a entender por que um é de uma forma e o outro é de outro. Né? Eu não sei se você tem filhos, Tom, mas um é completamente diferente do outro. Posso assinar. Exato. E cada um é o resultado de suas vivências, daquilo que está guardado na sua memória. Agora, isso vai passar. Quando ele renasce, né, ele vai nascer em um determinado local, numa determinada mesologia, numa determinada família, por escolha própria, sempre com o objetivo de estar alavancando o seu processo evolutivo na medida que essa consciência já tem alguma maturidade e algum discernimento. Perfeito. E aí a gente começa a perceber que essas pessoas, elas agem de forma diferente e esses mecanismos estão atuando o tempo todo. Ela está aprendendo, ela vai na escola, ela vai ter vivências que vão acrescentando nesse cotidiano, a pessoa vai ter vivências. Agora, em que momento eu começo a entender que eu preciso estar mexendo nesses mecanismos? Na hora que eles começam a me incomodar. Né? Aí eu começo a ter que estar reestruturando, reeducando a forma como eu ajo, como esse mecanismo está nesse automático, e assim todos nós dentro da sociedade, a gente começa a perceber que elas têm determinados holopensenes, né? E que permeiam, que criam um modelo de comportamento para aquela sociedade. Daí o automático. E como eu já venho com determinados mecanismos, a tendência minha é me adaptar e entrar naquela robotização. Porque ser diferente, partir para o autoconhecimento, tentar encontrar aquilo que não está adequado, é muito difícil. Porque a gente fica muito acomodado dentro do universo conhecido de nós mesmos. Eu opero desse jeito, eu sou assim, aí entra aquela coisa da síndrome de Gabriela, sabe qual é? Não, conta. Eu nasci assim, eu passei o tempo todo assim, eu não mudo. É o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Então, assim, o que é possível ser feito? O que nós temos que fazer? Como é que a gente vai começar a mudar, reurbanizar o local onde a gente vive? Só através desse exemplarismo, desse processo de reeducação. Não tem outra forma. Olha, profundo, realmente muito interessante, provocador, e no próximo bloco mais ciência e consciência. A CIPEC oferece o curso de Cidadania Multidimensional, respostas sobre como fazer assistência em alto nível usando conceitos da Conscienciologia e Projeciologia. Informações no local: Avenida Sebastião Mendes Silva, 532, Anhangabaú. Telefone 4521-8541. Mais informações pelo site www.cipec.org.br.
loja.acipec.com.br. Casa de cinema. Você pode ter uma. Persianas e cortinas sob medida. Tapetes, pisos laminados, revestimentos de escadas, tudo para a sua casa. Tapetes Tabacou, R$ 28,00 o metro quadrado. Decorações Rally, em Jundiaí, Rua da Várzea, em 9 de julho. Um presente para o lar, para compartilhar com os amigos, para facilitar a vida, ou até mesmo para a vida toda. Seja qual for o presente, a Ana Lu tem sempre boas sugestões e os menores preços. Faça sua lista de casamento na Ana Lu Presentes e descubra uma casa inteira de muitas novidades. Não esqueça, lista de casamento Ana Lu Presentes, Rua do Rosário, Paineiras e Maxi Shopping. Com o programa Ciência e Consciência. Esta noite uma entrevista muito bacana, interessante, profunda, com Claudete Colangelo, pesquisadora da Conscienciologia, docente, administradora de empresa, professora universitária, enfim. Uma pessoa culta, está aqui ao meu lado, me permita, por elogio. E nós ficamos com uma questão, eu particularmente fiquei com uma questão, falamos em mesologia, essa influência do meio. Você perguntou se eu tinha filhos, tá? Eu notei uma coisa. Não só a mesologia influenciou as minhas crianças, você que é pai pode constatar também, mas a pessoa já nasce de um jeito. Ela já vem de uma maneira, sem a influência, mas pode ter aquela influência no período de gravidez e tal, mas ainda não tem aquela influência mais rígida da sociedade. E a pessoa já nasce com uma personalidade, de uma forma, com determinadas características. São só dela. E aí, nós falamos em holomemória. O que seria isso? Vamos lá. Essa singularidade que as pessoas têm, porque elas são diferentes umas das outras, elas vêm do quê, Ricardo? Elas vêm de sucessivas experiências que estão registradas de vida após vida num arquivo chamado holomemória, certo? E que as diferencia e que dá este caráter individual único a cada consciência. Agora sim, por que o meu filho é meu filho? Por que o seu filho é seu filho? Repassa a pergunta. Perfeitamente. Olha só. As pessoas, se você pensar hoje aqui, com quantas pessoas você interagiu e tem uma relação de afetividade e de amizade, vamos dizer assim, olha, eu criei assim um laço com pessoas, um laço um pouco mais forte com pessoas, uns 100 pessoas nessa minha vida. Mas no mínimo 10 pessoas dessas 100 eu realmente amei, né? E como é que fica isso? Aí depois eu morro, ou como a gente chama em Conscienciologia, a gente dessoma, e o que acontece com isso, né? Dessas pessoas com as quais você gerou vínculos, tantos afetivos, como vínculos de discordância, vínculos imaturos, raiva, brigou, você gera vínculos energéticos que são responsáveis para você no futuro estar sendo atraído para ambientes ou famílias, para estar encontrando, tentando restaurar uma visão diferente, ou está limpando esse passado, ou que não ficou tão claro, ou retroalimentando um passado gerado em cima do amor. Então assim, as pessoas não nascem ao acaso, elas nascem por vínculos energéticos. Elas vêm a uma determinada família em papéis trocados ou em papéis, assumindo novos papéis, mas com o objetivo de estar liberando esses vínculos ou retroalimentando ainda esses vínculos. Muito interessante. E assim, olha só,
E aí a gente ouve os filhos dizerem assim, eu não pedi para nascer. Errado, pediu sim. Porque é a consciência que escolhe pai e mãe. Porque ela escolhe o local, o ambiente, a família e as consciências que vão dar melhor oportunidade de resgate desse passado dela. Além de interessante, isso que você está colocando, é impactante. E nessa linha de considerações, eu pessoalmente gostaria de indicar uma outra obra para você, meu amigo do Ciência e Consciência. Autocura através da reconciliação, Malo Balona. Isso. É uma obra que aborda esse tema. Quer dizer, eu estou aqui, estou dentro de uma família, por que não uma reconciliação? Por que não limpar essa situação? Uma limpeza energética, uma limpeza realmente mais profunda, aquela limpeza lá de dentro, terminar com aquela situação patológica e partir para uma situação sadia. Então é uma obra muito interessante que fala exatamente, toca nesse aspecto que você está colocando. E aí a importância da autopesquisa. Por que eu nasci nessa família? O que eu tenho a ver com essas pessoas? O que eu sinto? Qual é o sentimento que eu tenho em relação ao meu pai? O sentimento real. A minha mãe, os meus avós, né? E aí você começar a mapear, porque a melhor forma da gente começar a mapear é pelo sentimento da gente. O que eu senti? É muito interessante, eu diria até mais. A resposta a esse questionamento, a esse conjunto de questionamento, está com você. Essa resposta está com você, meu amigo do Ciência e Consciência. Não está comigo. Eu, quando muito, vou buscar a minha chave, a minha resposta. Mas cada um vai ter que se virar. Por isso que é autopesquisa. É por aí? Estou entendendo É isso daí. É como eu atuo, o que eu sinto, como eu interajo. Eu quero mudar. Não dá mais para as pessoas continuarem projetando ou se vitimizando. Eu tenho que ter o meu caminho, eu tenho que tomar o leme da vida nas minhas mãos. Quem decide sou eu. Eu tenho que parar de projetar que é a situação, é isso ou aquilo. Eu tenho que parar com tudo isso. Eu tenho respostas àquilo que eu emano, ou seja, toda energia que eu mando é como eu recebo de volta. E quando ela bate em mim, me desagrada, gera incômodo, eu tenho que procurar resolver. E tenho que reeducar a forma como eu atuo com tudo isso. Ok, e quem se interessou pelo tema e Isso. quiser, de repente, fazer um curso lá na Aracê, é possível? Claro que é possível. A Aracê mantém cursos em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, na cidade do Rio Grande do Sul. Tem São Paulo, tem em BH, Vitória, Rio de Janeiro. Mas a forma mais fácil das pessoas estarem olhando e vendo a agenda da Aracê é entrando no site, que é o www.aracê.org. Lá você vai ter todo o nível de informação que você precisar. E lá vai ter agenda de cursos, onde vão estar começando. Nós temos agora alguns cursos começando com a AMD, que é a autoconscientização multidimensional, que é a porta de entrada dentro dessa linha de pesquisa da Conscienciologia, que está estudando, partindo da prática, da prática para a teoria, o tempo todo fazendo esse movimento e experimentando tudo e tentando contextualizar com a teoria do professor Walter Vieira. Teoria, aliás, que engloba o princípio da descrença. Perfeito. Que eu sempre deixo aqui como uma maneira de evitar o dogmatismo. Então, o princípio da descrença, quem é assíduo aqui do Ciência e Consciência já sabe o que é. Vai estar aparecendo aqui o princípio da descrença para você ler de novo o que ele significa. E como é que você vê esse princípio? Conta para mim. É o que dá a cientificidade, eu acho que é a nossa ciência, que é o processo de refutação.
tem as suas próprias experiências. Não acredite em nada, nem que o Tom falou, mas tem as suas próprias experiências. Isso eu acho que chancela todo o processo da ciência com Conscienciologia. Odete, o tempo voou, Ai. nós estamos encerrando. Ai. Eu agradeço muito a você. Obrigada a por você, estar Tom. aqui. Muito obrigada por ser convidado. E na próxima semana, mais Ciência e Consciência.